Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 42. Cobiça fatal. Muitos do povo de Deus são entorpecidos pelo espírito do mundo e estão negando sua fé pelas suas obras. Cultivam o amor ao dinheiro, às casas e terras, a ponto de isso lhe absorver as potencialidades da mente e do ser e excluir o amor ao Criador e às almas por quem Cristo morreu. O Deus deste mundo cegou os olhos dessas pessoas. Seus interesses eternos se tornam secundários e o cérebro, os ossos e músculos são sobrecarregados ao máximo para que elas possam aumentar suas posses terrenas. Todo esse acúmulo de cuidados e aflições é suportado em direta violação da exortação de Cristo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6, versículo 19. Esquecem-se de que ele disse também: ajuntai tesouros no céu, versículo 20, que assim fazendo estarão trabalhando em seu próprio interesse. O tesouro acumulado no céu está seguro, nenhum ladrão pode se aproximar dele, nem a traça corroê-lo. Mas o tesouro deles está na terra, e suas afeições estão em seu tesouro. A vitória de Cristo. No deserto, Cristo enfrentou as maiores e principais tentações que poderiam assediar o ser humano. Ali sozinho, encontrou-se com o inimigo astuto e sutil, e o venceu. A primeira e grande tentação foi sobre o apetite, a segunda foi a presunção, a terceira, o amor ao mundo. A Cristo foram oferecidos os tronos e reinos do mundo, e a glória deles. Satanás chegou com honras mundanas, riquezas e prazeres da vida, e os apresentou na mais atraente luz, para seduzir e enganar. Tudo isto, disse ele a Cristo, te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 9. Cristo, porém, repeliu o astuto inimigo e saiu vitorioso. O ser humano jamais será provado com tentações tão fortes como as que assediaram a Cristo. No entanto, Satanás tem mais êxito em se aproximar do homem. Todo este dinheiro, este ganho, esta terra, este poder, estas honras e riquezas te darei. Pelo que? Raramente a condição é pronunciada com tanta clareza como foi a Cristo. Se prostrado me adorares. Ele se contenta em exigir que a integridade seja subjugada e a consciência embotada. Pela dedicação aos interesses mundanos, ele recebe toda a homenagem que pede. Fica aberta a porta para entrar como quer, com seu acompanhamento maligno de impaciência, amor próprio, orgulho, avareza e desonestidade. O ser humano é atraído e traiçoeiramente seduzido para a ruína. Diante de nós, temos o exemplo de Cristo. Ele venceu a Satanás, mostrando-nos como também podemos vencer. Cristo resistiu a Satanás com as Escrituras. Poderia ter recorrido ao seu próprio poder divino e usado suas próprias palavras, mas respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Se as Escrituras Sagradas fossem estudadas e seguidas, o cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo. Entretanto, a palavra de Deus é negligenciada, seguindo-se o desastre e a derrota. O jovem rico. Um jovem foi a Cristo e disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19, versículo 16. Jesus lhe ordenou que guardassem os mandamentos. Ele respondeu: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Versículo 20. Jesus olhou com amor para o jovem e fielmente lhe mostrou sua deficiência na observância da lei divina. Não amava o próximo como a si mesmo. Seu amor egoísta às riquezas era um defeito que, se não fosse reparado,
o excluiria do céu. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Versículo 21. Cristo queria que o jovem compreendesse que nada mais exigia dele, senão que seguisse o exemplo que ele mesmo, o Senhor do céu, deixara. Havia abandonado suas riquezas na glória e se tornado pobre, para que pela sua pobreza o ser humano se tornasse rico. 1 Coríntios 8, versículo 9. E, por amor a essas riquezas, ele pede às pessoas que abandonem as riquezas terrenas, a honra e o prazer. Ele sabe que enquanto as afeições estiverem voltadas para o mundo, estarão afastadas de Deus. Portanto, disse ao jovem: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19, versículo 21. Como recebeu ele as palavras de Cristo? Alegrou-se por poder alcançar o tesouro celeste? Infelizmente, não. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Versículo 22. Para ele, as riquezas significavam honra e poder, e o grande montante de seu tesouro fez com que tal venda parecesse quase impossível. Esse homem, amante do mundo, desejava o céu, mas queria reter sua riqueza e renunciou à vida imortal por amor ao dinheiro e poder. Que troca infeliz! No entanto, muitos dos que afirmam estar guardando todos os mandamentos de Deus estão fazendo a mesma coisa. Aqui está o perigo das riquezas para o avarento. Quanto mais ganha, tanto mais difícil é para ele ser generoso. Diminuir sua riqueza é como separá-lo da vida, e ele se volta dos atrativos da recompensa imortal para reter e aumentar suas posses terrenas. Se ele tivesse observado os mandamentos, seu patrimônio terrestre não teria sido tão grande. Enquanto delineava planos e se esforçava em favor de si mesmo, como poderia ele amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo? Lucas 10, versículo 27. Se tivesse distribuído para atender às necessidades dos pobres, conforme elas exigiam, teria sido muito mais feliz e teria tido maior tesouro no céu e menos na terra onde colocar suas afeições. Responsáveis para com Deus. Paulo escreveu: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1, versículo 14. Deus havia revelado sua verdade a Paulo e, ao fazê-lo, tornara-o devedor àqueles que estavam nas trevas, quanto a iluminá-los. Contudo, muitos não reconhecem que têm de prestar contas a Deus. Estão lidando com os talentos do Senhor, têm capacidades mentais que, empregadas no rumo certo, iriam torná-los colaboradores de Cristo e dos anjos. Muitas pessoas poderiam ser salvas pelos seus esforços, para brilharem como estrelas na sua coroa de vitória. No entanto, eles a tudo isso são indiferentes. Pelas atrações deste mundo, Satanás tem procurado acorrentá-los e lhes paralisar as energias morais, e tem tido muito bom êxito. O destino futuro está em jogo. Como podem se comparar as casas e os terrenos em valor às preciosas almas por quem Cristo morreu? Por seu intermédio, prezados irmãos e irmãs, elas podem ser salvas com vocês no reino da glória, mas vocês não poderão levar junto a mínima parte de seu tesouro terrestre. Comprem o que puderem e o preservem com todo o cuidado que possam exercer. Ainda assim, sob a ordem do Senhor, um fogo que perícia alguma pode apagar poderá destruir em poucas horas o que vocês acumularam durante toda a vida e fazer disso um monte de ruínas fumegantes. Vocês podem dedicar todo o talento e energia que têm para ajuntar tesouros na terra, mas de que servirão quando sua vida terminar ou Jesus aparecer? Na mesma medida em que aqui tiverem sido exaltados pelas honras e riquezas mundanas, com negligência da vida espiritual, nessa mesma medida vocês serão rebaixados no valor moral diante do tribunal do grande juiz. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26.
A ira de Deus cairá sobre os que serviram a Mamon em vez de ao Criador. Mas os que vivem para Deus e para o céu, mostrando aos outros o caminho da vida, verificarão que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. E eles, afinal, ouvirão o bem-vindo convite. Muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. A alegria de Cristo era ver pessoas salvas no seu glorioso reino, e por esse regozijo suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12, versículo 2. Mas logo ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versículo 11. Quão felizes serão aqueles a quem, tendo partilhado de sua obra, for permitido participar de sua alegria. Review and Herald, 23 de junho de 1885. O poder enfeitiçante de Satanás. É propósito de Satanás tornar o mundo muito atraente. Ele tem um poder enfeitiçante que exerce para atrair as afeições, até mesmo dos que se declaram seguidores de Cristo. Há muitos professos cristãos que farão qualquer sacrifício para obter riquezas, e quanto mais êxito tiverem em alcançar o objetivo de seus desejos, tanto menos se importarão com a preciosa verdade e seu progresso no mundo. Perdem o amor a Deus e agem como loucos. Quanto mais prosperam na riqueza material, tanto menos investem na causa de Deus. As obras dos que têm um amor louco pelas riquezas tornam evidente ser impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mostram ao mundo que seu Deus é o dinheiro, prestam homenagem ao seu poder e servem ao mundo em todos os intentos e propósitos. O amor ao dinheiro torna-se uma força dominante e por sua causa violam a lei de Deus. Podem professar ter a religião de Cristo, mas não amam seus princípios nem atendem às admoestações. Dão suas melhores energias ao serviço do mundo e se ajoelham diante de Mamon. É alarmante serem tantas as pessoas enganadas por Satanás. Ele desperta a imaginação com brilhantes perspectivas de ganho mundano, e os homens ficam cheios de si, pensando haver diante deles uma perspectiva de felicidade perfeita. São iludidos pela esperança de conseguir honra, riqueza e posição. Satanás diz à alma: tudo isso darei a você, todo este poder e riqueza, com os quais você poderá fazer o bem aos seus semelhantes. Mas quando o objetivo que buscam é alcançado, eles não se encontram em ligação com o abnegado Redentor, não são participantes da natureza divina. Apegam-se aos tesouros terrestres e desprezam os requisitos da abnegação, do sacrifício pessoal e da humilhação por amor à verdade. Nenhum desejo têm de se desfazerem dos acariciados tesouros terrestres, nos quais seu coração está colocado. Trocaram de patrão e aceitaram o serviço de Mamon em vez de o serviço de Cristo. Satanás tem assegurado para si mesmo a adoração dessas pessoas enganadas pelo amor aos tesouros terrestres. Frequentemente verifica-se que a mudança da consagração para o mundanismo foi efetuada de maneira tão imperceptível pelas astutas insinuações do maligno, que o indivíduo enganado não percebe que abandonou a companhia de Cristo e é seu servo apenas de nome. Review and Herald, 23 de setembro de 1890. Abandono do espírito de autossacrifício dos pioneiros. Houve um tempo em que havia apenas poucos que davam ouvidos à verdade e a abraçavam, e eles não tinham muito dos bens deste mundo. Logo foi necessário alguns venderem suas casas e terras e comprarem outras mais baratas, enquanto seus recursos eram livremente emprestados ao Senhor para difundir a verdade e ajudar de outras maneiras a levar avante a causa de Deus. Essas pessoas abnegadas perseveraram em meio a privações, mas para aqueles que perseverarem até o fim,
grande será a sua recompensa. Deus está tocando muitos corações. A verdade pela qual alguns sacrificaram tanto tem triunfado e multidões têm se apegado a ela. Na providência de Deus, os que possuem recursos são conduzidos à verdade para que, conforme a obra vai crescendo, as necessidades de sua causa sejam atendidas. Deus não pede agora as casas em que o povo de Deus precisa morar. Mas, se os que têm com fartura não ouvirem sua voz, não se separarem do mundo e sacrificarem para Deus, ele os dispensará e chamará os que estão dispostos a fazer qualquer coisa por Jesus, até mesmo vender suas casas para atender às necessidades da causa. Deus quer ofertas voluntárias. Os que doam devem considerar um privilégio fazê-lo. Review and Herald, 16 de setembro de 1884. O povo de Deus está sendo julgado pelo universo celestial, mas a escassez de suas doações e ofertas e a debilidade de seus esforços no serviço de Deus os classificam como infiéis. Se o pouco que agora fazem fosse o melhor que podem fazer, não estariam sob condenação, mas, com os recursos que têm, poderiam fazer muito mais. Eles sabem, e o mundo também, que perderam em grande escala o espírito de renúncia e de levar a cruz. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 445 e 446. Cada um é provado. A mesma prova, dirigida a Mateus em sua riqueza, tinha sido apresentada também a André e Pedro em sua pobreza. A mesma consagração foi feita por todos eles. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos da vida que levavam antes, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, aos bens terrestres ou à comunhão com Deus. Os princípios são sempre rigorosos. Ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha todo o coração e considere todas as coisas como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo e muito menos seu colaborador. Quando as pessoas reconhecem a magnífica salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Cristo será visto na vida delas. Por onde quer que Cristo as guie, elas o seguirão contentes. Desejado de todas as nações, página 273. Querido ouvinte, em nossa oração hoje, possamos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a sermos fiéis dia após dia e a fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, mesmo que isso exija abrir mão de alguns recursos financeiros ou bens materiais. Que Deus lhe abençoe.